E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto super importante para entender como o Brasil funciona: a nossa rede de proteção social. Vamos desvendar de uma vez por todas o que significam duas siglas famosas, SLAS e CREAS, e qual é o papel de cada uma delas nessa história. Para a gente começar, vamos partir de uma pergunta bem humana. Quando uma família está passando por um perrengue, precisando de ajuda, quem é que entra em campo para dar aquele suporte? A resposta, olha, está num sistema que pode parecer complexo, mas que na verdade é muito bem organizado, e a gente vai mapear ele juntinhos agora. E para responder essa pergunta, antes de mais nada, a gente precisa dar um passo para trás. Antes de focar no CRAS ou no CREAS, vamos entender o cenário completo onde eles atuam, que é essa grande rede de proteção social do país. Mas o que é essa rede, afinal? Bom, é basicamente o conjunto de todos os serviços e instituições que existem para uma coisa: garantir direitos e proteger as pessoas, principalmente quando elas estão numa situação de vulnerabilidade. A melhor forma de pensar nisso é como uma verdadeira rede de apoio da sociedade, sabe? Para ninguém ficar desamparado. E essa rede não é uma coisa solta, aleatória. Pelo contrário, ela é toda organizada por um tal de Sistema de Garantia de Direitos, o SGD. E ele funciona com base em três pilares. O primeiro é a promoção, que são as políticas públicas para todo mundo, tipo saúde e educação. O segundo é a defesa, que entra em ação quando um direito é desrespeitado. E o terceiro é o controle social, que no fundo é a fiscalização para ter certeza que tudo está funcionando como deveria. Agora, atenção, porque este é o ponto-chave para entender tudo. Essa rede se divide em dois grandes níveis, duas lógicas diferentes. De um lado, com o sinal verde, a gente tem a proteção social básica. O foco dela é prevenção, ou seja, agir antes que o problema aconteça. Do outro lado, com o sinal vermelho, está a proteção social especial. O foco aqui é intervenção, agir depois que um direito já foi violado. Guardem bem essas duas cores, verde e vermelho, porque elas são o nosso guia. Então, vamos começar pelo nível 1, o lado verde da força. Vamos ver como essa prevenção funciona na prática. E é aqui que entra a nossa primeira sigla famosa, o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Dá para pensar no CRAS como a grande porta de entrada para a assistência social. A missão dele é uma só: prevenir, evitar que os problemas sociais apareçam ou, se já existem, que eles piorem. É um trabalho proativo. O CRAS atende famílias que estão em alguma situação de vulnerabilidade, como baixa renda, por exemplo. Mas aqui está o pulo do gato: os direitos dessas famílias ainda não foram violados. O objetivo é justamente fortalecer os laços da família e da comunidade para que as coisas não cheguem a esse ponto. Por isso, os serviços que ele oferece são coisas como o PAIF, que é um serviço de apoio à família, a inscrição no Cadastro Único para receber benefícios e vários programas para convivência. Ok, a prevenção é o ideal. Mas e quando ela não é suficiente? O que acontece quando o problema de fato acontece? Bom, aí a gente muda de nível e entra no campo da intervenção. E é aqui que surge a nossa segunda sigla, o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A palavra mágica aqui é especializado. O CREAS entra em campo quando o sinal já está vermelho, quando os direitos já foram violados. Ele oferece uma intervenção direta, um suporte muito mais focado. O público do CREAS, claro, já é outro. A gente está falando de pessoas e famílias que passaram por situações bem pesadas, como violência doméstica, trabalho infantil, abuso psicológico. E aqui tem um detalhe fundamental: o CREAS atua quando os vínculos familiares, mesmo que estejam super abalados por um fio, ainda não foram totalmente rompidos. O trabalho ali é de reconstrução, de superação, com apoio psicológico, social e até orientação jurídica. Só que existe um cenário ainda mais grave que vai exigir um terceiro nível de proteção. Vamos ver qual é. A pergunta que não quer calar é: e se esses laços familiares se romperam de vez? Se não tem mais como conviver? Aí a gente entra no que o sistema chama de alta complexidade. O nome já diz tudo, né? A coisa ficou séria. Nesse nível, o objetivo é um só: oferecer proteção integral e muitas vezes moradia provisória. Os serviços aqui são os abrigos institucionais, como as casas-lar, ou o acolhimento em famílias acolhedoras. Isso é para casos extremos mesmo, como abandono, violência muito severa, ou para pessoas que estão em situação de rua. Ufa, foi bastante informação, eu sei. Muitas siglas, muitos níveis. Mas agora, para fechar, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça com um mapa rápido que vai deixar tudo mais claro.
Olha só que legal como esse mapa resume tudo. Na proteção básica, a do sinal verde, a gente tem o CRAS e o PAIF, focados na prevenção. Já na proteção especial, a do sinal vermelho, o CREAS aparece para lidar com as violações, quando a família ainda está junta. E lá no topo, na alta complexidade, os abrigos e a família acolhedora entram para oferecer proteção total quando já houve o rompimento dos laços. Então, para nunca mais esquecer, a dica de ouro é esta. Pensou em proteção básica? Pensa no sinal verde. O foco é prevenir e o personagem principal é o CRAS. Pensou em proteção especial? Pensa no sinal vermelho. O foco é agir depois que a violação aconteceu. E aí a gente chama o CREAS. Com esse mapa mental, a pergunta que fica para a gente refletir é: como essa rede tão importante pode ser cada vez mais forte e chegar mais rápido na vida de quem mais precisa?